torcedor. Para você que ainda não é membro, dá tempo de ser membro da Botafogo TV. Clube de membros, aqui para você mandar o seu alô, mandar sua pergunta para David Ancelotti e aparecer aqui na tela da Botafogo TV. Vamos acompanhar, então, como vai ser essa entrevista coletiva. Do we need to turn this way better? Is that good? Bom dia. Thank you so much for coming together today for this introduction of our new head coach. We have a translator, so I'll speak in some breaks. Anyway, welcome to the glorious and the most traditional club of Brazil. We're very excited to have you. I think the ambition, the energy, the creativity seen on the pitch the other night at Vasco, I know it's just the beginning of many things to come. So very happy to have you. Thank you very much. Boa tarde a todos. O John agradece a presença de todos aqui para a apresentação do novo treinador. David, muito bem-vindo ao glorioso clube mais tradicional do Brasil. Toda a sua ambição, a criatividade, a energia que foi vista no campo contra o Vasco, a gente sabe que é apenas o começo. I'm going to go ahead and just sort of take questions, and rather than sort of give a speech, I have a pretty good understanding. You're going to ask me why we made this decision, and so why don't we get started with questions? A gente vai começar diretamente com as perguntas, em vez de uma falante, porque a gente sabe que as perguntas vão ser direcionadas ao treinador. Tudo bem? Boa tarde, David, tudo bem? Boa tarde. Gostaria de saber, eu sou Gabriel Singantini, da Botafogo TV, como que foi seu primeiro momento aqui no Botafogo, com a instituição, conhecendo e aprendendo sobre a instituição, também os seus primeiros contatos com os jogadores do Botafogo. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou procurar falar português. Muito agradecido, agradecer à diretoria do clube, do Botafogo, ao presidente John, pela confiança, primeiro, e pelo esforço também de ter nos acompanhados no jogo do Brasília. Foi muito importante para a gente. Foi uma semana intensa, com muito trabalho, de muita emoção. Contente de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a diretoria, a comissão, os profissionais, os jogadores. Tudo foi muito bonito. Um jogo também, então, muita felicidade. Boa tarde a todos, Textor, todos presentes. Cícero Melo, repórter da ESPN aqui no Brasil. Estamos ao vivo no programa F-Show da ESPN. Antes de mais nada, queria te desejar, em nome da imprensa brasileira, carioca, muito sucesso aqui no Brasil. Obrigado. E principalmente nesse grande clube que é o Botafogo. Tira uma dúvida antes da pergunta. Qual é a pronúncia certa? É David ou David? Davide. Davide. Exato. Ok, Davide. Perfeito. A minha pergunta é uma pergunta que é importante no aspecto de se saber como vai ser essa situação. Aconteceu em 2023, pela primeira vez que se tem notícia no futebol brasileiro, de um treinador, ao mesmo tempo, ser técnico de um time e técnico da seleção. Como Fernando Diniz, que hoje é o técnico do Vasco, ele era técnico do Fluminense e ficou dirigindo, enquanto esteve na seleção, o time do Fluminense e a seleção brasileira. E não foi uma experiência boa para ninguém. Nem para ele, próprio Fernando Diniz, se desgastou muito, nem para o Fluminense, muito menos para a seleção brasileira. Queria saber de você, nessa sua chegada, como vai ser essa sua relação com o Botafogo e se você vai estar no dia a dia da seleção brasileira também, que é uma situação muito complicada. Nenhum ser humano consegue
dividir a atenção em duas instituições tão grandes. Boa sorte. Primeiro, muito obrigado. É um prazer conhecer a imprensa também. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Não vai ter participação de momento. Não. Aqui à sua direita, David, Richard Souza, TV Globo, boa sorte. Estamos ao vivo no Seleção Sport TV. Depois do ano incrível que o Botafogo teve em 2024, o John sempre cita o Botafogo Way, a forma que ele quer que o time jogue para frente, um time que se impõe, que controle os adversários. Nós ainda não temos uma base para saber o seu estilo, então queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Qual é o David Ancelotti Way? Eles se abraçam, esses estilos? Seguramente, falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado, e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que esse clube tão grande representa. Boa tarde, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Para retribuir, benvenuto a Pio Tradicionale Bianconero. Sim. Mas pesa para você, de alguma forma, ter outros nomes especulados de técnicos italianos já com mais experiência, como Mantini, como Pioli, e também ser filho do próprio Ancelotti. Como que isso pesa e como que isso te serve de combustível para trabalhar aqui no Botafogo? Primeiro, vou falar de meu pai. Estou muito feliz de ser o filho de Carlo, estou muito orgulhoso de ser seu filho, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro, e isso vou fazer, mas eu estou aqui hoje pelo meu trabalho, acredito que tenho que demonstrar, e tenho com resultados, claramente, e com trabalho. Mas a minha trajetória começou já no último jogo. Isso, que eu vou passo a passo, com calma, mas com muita ambição. Sim. Não pesa para nada. É normal que especulações, mas não. Só estou concentrado no meu trabalho, preparar o melhor próximo jogo e ganhar o próximo jogo. Nada. David, tá todo mundo muito impressionado com o seu português, né? Eu queria que você falasse como que você aprendeu, quem te ensinou, se você tem conversado já muito com jogadores, com quem você mais conversou, se teve alguma palavra diferente que te chamou a atenção, e também como foi quando você contou pro seu pai dessa proposta, se ele te apoiou 100%, se ele gosta de dar conselho, como é que é a relação de vocês? Por último, falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Então, está muito feliz. Português. Falo português porque
tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muito falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Sim, quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. I had no idea his Portuguese was this good. And he said, "Oh, I speak Portuguese." Good. It looks good because it sounds good. Yeah, I had no idea it was this good. Yeah. So it's a great bonus. I'm very, very happy. I thought he had a little. Anyway, wonderful. David, boa tarde. Bem-vindo ao Botafogo, John. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Você inicia sua trajetória como treinador, como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro. Você está prestes a completar 36 anos. Esse posto era do Felipe Luiz, que tem 39, e agora você assume como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Como que você se vê na Liga Nacional, na Liga Brasileira, e se você pode tirar vantagem dessa juventude que você tem? Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, é muito prazer. É verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Então, agora é verdade que cheguei a semana passada e os profissionais do clube procuram de me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão presente, Cláudio, os analistas de desempenho, para ter informações sobre as equipes daqui, e tenho informações muito boas. Minha comissão técnica também. Então, ser jovem tem sua coisa positiva e também coisas que não ter experiência. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. David, aqui, Jéssica Maldonado, GE. Globo, bem-vindo. Quando você conversou, imagino que com o John Textor, o que você já sabia sobre o Botafogo, da matéria-prima que você teria em mãos, se te animou algum jogador que você trabalharia? E uma outra pergunta é sobre essa relação com o seu pai. O que você pretende trazer desse trabalho com o seu pai para o trabalho no Botafogo e o que você pretende fazer de diferente daquilo que você já viu ao longo desses anos? Obrigada. Sim, meu pai aprendeu que as pessoas são muito importantes. Então, para mim, primeiro são as pessoas do clube, os jogadores. Para mim, no mundo de futebol, é muito importante as relações personais. É a coisa mais importante que meu pai me ensinou. A primeira pergunta, como era? Jogadores? Sim. Quando eu falei a primeira vez com o presidente, eu não pensei muito. Foi tudo muito rápido, porque creio que a ambição que tem esse clube, a grandeza que tem esse clube no Brasil, a gana que tem a competitividade, a ganas de ganhar, é a mesma que tenho eu. Então, sempre muito alinhados. Temos um elenco que tenho que conhecer, que vou conhecendo nesses dias, e lá vai estar minha concentração. Vou estar focalizado nisso. Conhecer bem o elenco, preparar da melhor maneira possível os jogos e ganhar os jogos. Boa tarde, David. Fabiano Bandeira, da Placar TV e também canal Fabiano Bandeira. Mesmo com pouco tempo, esse conhecimento de elenco, no jogo contra o Vasco nós já pudemos ver um 4-2-3-1 com o Monturi pela esquerda, variando ali para o 4-4-2. E no segundo tempo, soluções muito importantes depois do gol do Vasco, com a entrada do Natan encontrando espaço por dentro, mudando a característica em relação ao Arthur Cabral, e o Botafogo venceu bem. Como foi feito nesse início, porque foram poucas sessões de treinamento,
esse trabalho interno desde o seu primeiro dia, justamente para esse conhecimento do elenco, para a potencialização de jogadores individualmente e também na parte tática? Sim, a ideia contra o Vasco foi um pouco de ser o começo do jogo agressivos, né, no tiros de meta deles. A gente sabe que os equipos de Diniz é difícil roubar a bola, mas queríamos ter essa ambição de fazer a pressão alta no início. Comecei com essa escalação, mas todos vão ter oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar nos treinos, todos os jogadores. Sim, nos treinos vi que o Nathan tem a possibilidade de ser um delanteiro, de ser vertical. E eu achei, junto com a comissão técnica, com o Cláudio, que podia ser um bom câmbio para o contexto do jogo. A gente tinha muito espaço para atacar nas transições depois do gol, e ele entrou muito bem, com muita boa atitude, com as ganas de atacar o espaço, porque se ele está com as costas da defesa, ele pode ser muito perigoso. Boa tarde, David. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Sou Eduarda Mendes. Você está há pouco tempo, né, aqui, mas eu gostaria de saber de você que, se nesse pequeno espaço que você teve, se há alguma coisa que você analisou e falou, bom, isso aqui eu vou precisar mudar, que seja a sua prioridade, mudar para colocar as suas ideias para o time, né, para que consiga engrenar realmente de vez nas suas ideias. Sim, como eu falei, a comunicação com o Leo, com o Alessandro, o presidente, é constante. Então, vamos trabalhar juntos, não posso chegar e mudar todo, também porque tenho respeito pelo trabalho feito antes, que eu chegue. Então, é um processo que temos que competir, temos que ganhar partidos, jogos, mas também é um processo que temos que, pouco a pouco, crescer. Seguro não estou aqui para mudar tudo. Pouco a pouco vamos fazer coisas que a gente juntos consideramos importantes. David, Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Você falou agora há pouco da relação sua com o seu pai. Queria saber qual foi a reação do Carlo quando você contou para ele que ia abraçar o projeto do Botafogo e quais foram as palavras dele. Se no momento ele deu algum conselho de... Primeiro, como já falei antes, ele feliz por ter o filho perto dele, primeiro, e eu feliz como filho ter meu pai perto de mim. E depois também, como projeto meu de trajetória, é o melhor lugar. Eu já falei porque acredito que é o melhor lugar, e ele também é feliz para mim. David, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Brownie falando com você, seja bem-vindo ao Botafogo. A minha pergunta é sobre o calendário do futebol brasileiro. Na verdade, o calendário do futebol mundial ele vem sendo, né, uma temática importante, né, nas últimas semanas, né, com a Copa do Mundo de Clubes, alguns treinadores falando sobre o tempo para se descansar, treinar. E aqui no futebol brasileiro a gente tem, dependendo, equipes que em 6, 7 meses atuam mais vezes do que equipes do futebol europeu em 12 meses, né, em um ano de trabalho. Então, assim, queria saber a sua opinião sobre a questão do calendário do futebol brasileiro, de que maneira, né, isso interfere na dinâmica, né, do tempo para treinar. E quero fazer também uma pergunta ao John, né, especificamente para o Textor. Por que a escolha do David? Né? Você sondou alguns treinadores, né, no mercado, alguns mais experientes, outros mais jovens, né, com diferentes propostas, mas qual foi exatamente o motivo de você ter escolhido o David para esse projeto, para esse contrato? Posso responder? Well, look, we had a very smart coach, Renato Paiva. And I actually enjoy Renato's system. I've talked about it publicly. But we saw how sort of the style of play evolved over the year.
And I didn't really feel that we were still playing with the same ambition. And it's important to me, youth, the fact that it's his first job, I don't care. His experience has been remarkable. He's been a part of some of the best football that the globe has witnessed. Assistants in these top clubs are very much experienced coaches. They run training, they run tactical, they assess the opponent, everything that you need in a head coach. He's been doing that at some of the best clubs in the world. I'll let you stop for a second. O John, como ele falou, antes o Botafogo tinha um treinador no qual ele admirava muito o sistema, o Renato Paiva, porém no decorrer do tempo ele viu esse sistema ir mudando e o Botafogo perdendo um pouco de sua ambição dentro de campo. E trazendo pro novo treinador David, ele não se importa que ele é um treinador jovem, tendo em consideração toda a experiência dele a nível global, no mais alto nível. Apesar dele ser assistentes técnicos comandam sessões de treinamento, táticas, estudam os adversários, então ele tem um nível de experiência muito marcante. As far as the style of coaching, obviously, I really enjoy watching football in Portugal. And the Portuguese coaches, by and large, that I've watched and that I've known, teach structure very well. And they like to dominate possession, control games. But frankly, as you start to look at more expressive styles of play, you look to Spain, you look to Italy, and I started just watching a lot of games and a lot of coaches in different situations and trying to bring myself out of this addiction that I had to Portuguese football. And that led me to start looking at different styles of play and different coaches, and this is how we ultimately found Davide. O John sempre foi muito fã do estilo de futebol português, ele sempre assistiu muito o futebol português, e a gente sabe que o estilo dos treinadores são jogos bem estruturados, de posse de bola, mas ele, no decorrer do tempo, começou a se permitir a consumir outras ligas com um futebol mais expressivo, como o futebol espanhol, o futebol italiano, e isso começou a mudar a perspectiva dele sobre os treinadores. I think what was amazing about it, and we had to talk to the CBF first, because as I was starting to think about a different type of coach to really fit this model of play that we wanted, the Botafogo way, smart, technical, fast with your feet or fast with the ball, and then to see that one of the best young coaching prospects that much of the world was starting to talk about, wondering when is he going to go out on his own and take his first job, that he's literally flying into Rio at the same time we're looking for a coach. This is what we mean by chosen, right? I mean, I think God put him in our lap, and thank goodness the CBF was nice enough to let us talk to him. But I just think was a remarkable opportunity, and I didn't want to let it pass. E o que foi muito interessante é que quando fomos conversar junto à CBF, o Botafogo estava buscando um treinador que jogue no estilo do Botafogo, Botafogo Way, um estilo de jogo inteligente, técnico e rápido. Aconteceu de que o David estava voando para o Rio de Janeiro. Então, que isso sim significa que foi algo escolhido. Ele acredita que Deus colocou David dentro do Botafogo e que permitiu essa oportunidade que isso concretizasse. O calendário, acredito que a tendência do futebol no mundo inteiro é assim. Minha experiência, a temporada passada com o Real Madrid foi de mais de 70 partidos. Então, costumo treinar um clube que joga tanto, não vai ser um problema, mas é um problema general, porque a qualidade dos jogos vai baixando. Acredito que também na última Copa do Mundo do clube, pode ver que os equipos, sobretudo os equipos europeus, chegaram um pouco cansados. A qualidade dos jogos não era sempre a melhor, minha opinião. David.
Boa tarde. Aqui. Boa tarde. Seja bem-vindo, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. David, nas últimas semanas a gente tem ouvido muito falar sobre o Botafogo Way aqui no clube, nas notícias, enfim. Eu queria te perguntar qual é o seu entendimento do Botafogo Way, qual o entendimento você teve desse conceito nas conversas com o John, e como você pretende exercer ele no time, tanto dentro de campo, nos jogos, mas também no dia a dia, nos treinamentos, enfim. Obrigado. Just one point. We talk about the Botafogo way, but the Botafogo way now is the Ancelotti way. So he has an open invitation to see the game, coach the game, train the players the way he wants. When we talk about the Botafogo way, it's really an ambition, right? A dream of beautiful, technical, gorgeous football, the kind that we like to watch, the kind that the players like to play, but it's up to him, how to paint the canvas, right? So. Sim. Obrigado, presidente. Maybe he translates this? Ele deixa bem claro que o Botafogo Way hoje é o David Way, que óbvio que o Botafogo tem essa ambição de jogar um futebol bonito, um futebol vistoso, que a gente gosta de assistir, um futebol vitorioso, mas que o David tem carta branca para implementar o modelo de jogo dele, de como ele bem entende que ele quer jogar com o time. Como falei antes, tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem, né? Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. Queremos jogar um futebol que possa representar os torcedores do Botafogo. Depois, no futebol, a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo também. Porque eu acredito que para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que sabe se adaptar. Para completar, o John falou agora que vai ser o Ancelotti Way. Então eu queria te perguntar qual é o seu estilo de jogo, qual é o estilo de jogo que você pretende colocar no Botafogo em prática. Você falou muito da adaptabilidade, que é importante, então se é mais ou menos por aí, o Botafogo vai ser um time camaleão, de certa forma, de se adaptar aos contextos, ou você tem uma ideia já bem estabelecida? Agora temos um delanteiro, que é Arthur Cabral. Arthur Cabral é um delanteiro que tem características que a gente tem que acostumar a jogar com ele. Então, isso é adaptar-se também. Na saída de bola, temos que ter uma ideia, que temos um delanteiro que pode manter a bola para a gente. Então, criar situações para que ele seja importante. E também, quando atacamos, temos que ter claro que queremos ser uma equipe perigosa, que não joga a posse de bola sem ter a vontade de ser perigoso. Temos que jogar a área. Estamos trabalhando nisso. Vamos precisar tempo, treinos. Não vamos ter muitos treinos, mas como os jogos também a gente pode melhorar. Aqui, Davide Ancelotti, sia benvenuto al nostro paese. Treinei muito italiano e você fala português, va bene. Fazer o quê? Andiamo. Davide, você teve a oportunidade de ficar no futebol italiano, no Como, né? Você também recebeu propostas do futebol europeu, na Escócia, na Espanha, aproveitando que o John Textor está ao seu lado. O que foi diferencial nessa escolha pelo Botafogo? Se o John Textor, de certa forma, falou para você que a competitividade, que a possibilidade de conquistar títulos, o Bida Libertadores, o Campeonato Brasileiro, se isso pesou na sua escolha? Sim, seguramente a ambição que ouvi nas palavras do presidente e a possibilidade de trabalhar, de ser parte da família do Botafogo, um clube que tem muita história, muita tradição, muita ambição. Isso, para mim, foi muito fácil. Estou muito agradecido aos clubes interessados. Ao final da temporada passada, tive conversações, negociações, mas agora, quando o presidente chamou, não tive nenhuma dúvida.
Então, estou muito feliz de ficar aqui hoje com vocês. Boa tarde, mister, tudo bem? Tudo Sou bem. Jonathan Motassoli, do portal Nosso Botafogo. Boa noite, boa tarde a todos, John. Primeiramente, parabéns aí pela vitória no Clássico, seja bem-vindo aí ao Botafogo. Um colega nosso da imprensa, o respeitado jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, ele deu uma opinião dizendo que a sua chegada aqui não seria vista com bons olhos, que poderia ser prejudicial tanto ao Botafogo quanto à seleção brasileira, né? Ele falou também que o fato de você estar aqui poderia influenciar e tirar o mérito até de alguma convocação, de uma possível convocação de jogadores do Botafogo, dizendo que isso poderia ser apenas uma influência sua e não um mérito dos nossos atletas. O que você poderia falar sobre isso? E, se possível, dê uma resposta para ele sobre isso também. Sim. Respeito a opinião de todos. Eu vou trabalhar como treinador de Botafogo. Meu pai vai trabalhar como selecionador do Brasil. Claramente, meu pai vai ser o elenco que ele acredita o melhor. Se ele acredita que os jogadores de Botafogo vão estar no elenco, eu só posso estar feliz, posso ficar feliz. Significa que meu trabalho para ajudar a eles a ser melhores jogadores está sendo bom. Então... I have a comment on that. So PBC, I've got a good private relationship with him, which is very nice, very pleasant. But the public version of PBC, this man, I have no idea what comes out of his mouth. It's always negative. And then I call him and I talk to him, and he's the nicest guy in the world. And then he speaks publicly again, and it's always negative. So I don't know when PBC is ever going to say anything nice publicly. I appreciate the question. I'm sure he's going to call me and complain about this. But he is a Palmeiras fan, so we know where his loyalties are. But I know this coach is going to focus on this club. It's a huge obligation. We have a chance for 3 cups this year. I know he wants them. He probably wants them all. It's not to set an expectation. It's just to say that the ambition is there. So we have no doubt in his focus for this team. So tell PBC I said hello. Ele tem um relacionamento pessoal com o PVC e ele se dá muito bem com ele no lado pessoal, mas que ele não compreende muitas das coisas que ele fala publicamente, na qual todas são negativas. Como a gente sabe, ele é torcedor do Palmeiras, então a gente sabe onde está a lealdade dele e que sim, o David está 100% focado no Botafogo. Isso é uma exigência do clube. O Botafogo é um time que está brigando por 3 Copas e que ele tem certeza que a ambição do David é conquistar todas essas, não criando uma expectativa sobre isso, mas que sim, essa é sempre a ambição do clube. Also, tell him Leila and I are getting along very well now, so he can stop. So. E pode falar para Leila que o John e ela estão se dando muito bem, então eles podem parar. Seja bem-vindo, Igor Dorileu, da Band. Sábado você estreou pelo Botafogo de uma forma diferente, não pôde assinar a súmula como treinador, esteve como preparador, auxiliar de preparação de goleiros. E que você falasse um pouco sobre essa experiência inusitada, se atrapalhou seu trabalho de alguma forma ou não. Costumo fazer isso, porque sempre sou assistente, então não tive nenhum problema. O Cláudio ha feito um trabalho excelente. A gente tive uma comunicação constante, mas sempre respeitando o feito que eu não podia atuar como primeiro. Então, não foi nada diferente para mim. Diferente vai ser estar primeiro. Então, o próximo jogo, acredito que tudo vai estar arreglado. Boa tarde, David, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela vitória no sábado, seja bem-vindo ao Botafogo. Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Eu tenho 2 perguntas. A primeira sobre o desafio que você tem em 2 aspectos. Primeiro, se você já teve alguma experiência com gramado sintético. A gente sabe que o Botafogo tem um estilo de jogo muito vertical dentro de casa, um estilo quase único de jogar aqui no Brasil. E um outro estilo que você vai enfrentar nas oitavas da Libertadores. Uma altitude, é muito difícil um time brasileiro ganhar da LDU lá no Equador. Se você teve algum estudo já sobre isso.
se já pensou sobre isso. E a segunda pergunta é sobre reforços. Se o Botafogo, se você já fez alguma análise de elenco, e hoje o Botafogo tem um scout que para muitos é o melhor scout do Brasil. Como é que é a sua conexão com o departamento de scout do Botafogo? O que é que você acredita em relação ao scout e qual o seu pensamento sobre? Obrigado. Todo treinador está feliz quando chegam reforços. Eu estou feliz com o elenco que tenho hoje. A comunicação, como já falei com o Alessandro, com o Leo, com o presidente, é constante. Essa é uma pergunta para o clube. Eu só quero explotar ao máximo o talento dos jogadores que temos. Temos jogadores jovens com muito talento, na base também. Temos jogadores que têm potencial e eu agora estou focalizado em conhecer-les melhor, personalmente, sobretudo, e como jogadores também. A Libertadores fica longe, temos outros desafios agora. Claramente vai ser uma experiência nova, viagem muito longa também. Então, preciso da ajuda dos profissionais do clube, que também têm experiência nisso, e seguramente vai me ajudar. E também tem a 3. O gramado sintético tem que ser uma vantagem, claramente. Claramente temos que aproveitar isso, que temos que jogar um futebol com poucas pausas. Também eu, vindo da Europa, vejo que há diferença também nos treinos das pausas. Temos que fazer o treino com mais ritmo, mais curto, e o jogo tem que ser o mesmo. Temos que jogar um futebol de alto ritmo. Em casa, isso pode ser uma vantagem. Boa tarde, David. Gabriel Rodrigues, aqui da Trivela, aqui atrás. Também. Seja bem-vindo ao Botafogo e ao Brasil, Rio de Janeiro. Queria saber se nessas primeiras conversas com o John, você já teve alguma conversa sobre objetivos do Botafogo na temporada. A gente sabe que o Botafogo está na parte de cima da tabela do Brasileiro, nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Foi conversado alguma coisa sobre o foco em alguma competição? Ou como é que vai encarar esse segundo semestre agora do Botafogo? Botafogo é um clube que tem uma exigência muito grande por a história que tem, por a história que tem, por a qualidade que os jogadores têm. Eu sei que tem exigência, mas o presidente não falou comigo de ganhar títulos. Falou comigo que temos que jogar. Eu estou alinhado com ele, que temos que, como já falei, representar os valores do clube. Temos que jogar com coragem, temos que jogar um futebol atrevido. Não sei se se diz em português. Atrevido. E vou tratar de trabalhar duro com minha comissão técnica para conseguir isso. Mas sabemos que temos que os resultados são importantes. Temos que trabalhar duro e demonstrar e ganhar partidos. E agora só temos tempo para preparar o próximo jogo a nossa casa contra o Vitória. Então, nisso estamos focalizados agora. Aqui. Olá, David. Gilmar Machado, Opinião Play. Às vezes eu acho que nós temos uma leitura um tanto equivocada sobre o futebol brasileiro. Você tem licença pró, estudou, certamente participou de diversos círculos de debates lá na Europa sobre o futebol da América do Sul, futebol do Brasil. Você vai jogar a Libertadores, por exemplo, vai ter que enfrentar agora uma altitude. Então, eu queria saber qual é o olhar, né, de um profissional da Europa para o futebol do Brasil e do continente. E para o John, eu tenho aproximadamente quase 10 anos de cobertura do Botafogo. E, assim, é inegável o que a SAF tem feito pelo futebol do Botafogo. Foi fantástico ver o Botafogo no Mundial de Clubes, fazendo parte da história dessa competição. Mas eu queria saber se, de alguma maneira, você também faz uma certa autocrítica ao início de temporada que a SAF tem feito nos últimos 3 anos. No meio da temporada, você sempre faz alguma correção e acaba dando certo. Mas no início de temporada é sempre, de alguma maneira, para o torcedor, parece que tem uma certa desesperança. Eu queria saber se você, que está comandando a SAF,
faz uma autocrítica na maneira como você conduz os processos no início de temporada. E se você tem uma data para apresentar o balanço do Botafogo, que deveria ter sido apresentado em abril. Obrigado. Go. Should I answer? Well, the first Should I part go? was for you, right? Yeah. Go. I go? Aspetta, esqueci a pergunta. No, aspetta. Ah, no, sì, sobre o gioco. Sì. Allora, foi surpreendido pela qualidade individual no duelo dos jogadores brasileiros. Eu fui a olhar o jogo da Sub-20 e surpreendente a qualidade, os recursos, a quantidade de recursos que tem um jogador quando é o momento de fazer 1 contra 1. Na Itália, por exemplo, agora não temos isso. Temos jogadores que não têm isso. Os jogadores brasileiros, todos têm isso. Então, acredito que é uma qualidade que surpreendeu quando cheguei. Nos jogos, agora o futebol é organizado em todo o mundo. Tem treinadores, a Liga Brasileiras, que são muito bons. As equipes são muito organizadas. Na Copa do Mundo, os equipes brasileiros competiram muito, muito bem. Então, acredito que agora na Europa o pensamento coletivo é que o futebol brasileiro é um futebol que está crescendo, que tem equipes e jogadores que são muito difíceis a ganhar. Thank you for that. Yeah, I mean, from my part, what I've been trying to do with the club is just sort of take steps, right? And the first year was just about survival. But the problem with that plan is that the fans expect much more than survival. Like, very quickly, they expected, I mean, I think we were in the G4 in the first few weeks of our first season, and everybody thought we belonged there. A forma como o John vê, desde que se tornou a SAF, são degraus. No primeiro ano, o objetivo era sobreviver, mas o problema com isso é que a torcida, obviamente, sempre quer mais. Nas primeiras semanas do primeiro ano dele no Botafogo, o clube estava no G4 e o senso da torcida é que aquele era o lugar do Botafogo. We ended up doing better than surviving. We made Copa Sudamericana, and the next year, of course, we were playing at a higher level, and now we have even higher expectations from the fans. Então a gente, na realidade, fez mais do que sobreviver. No primeiro ano, a gente já se classificou para a Sul-Americana e, obviamente, com isso, as expectativas no segundo ano eram ainda maiores. But every year, where I struggle is to try and understand how to manage a football squad across 11 months, because I've been very public about not enjoying an 11-month calendar like this massive preseason where we want to try the young players, and the fans, you know, they want to see victories early and often. And I find that very difficult to manage. E o que ele tem tido dificuldade é de como gerenciar um time durante 11 meses. E como ele sempre fala publicamente, as críticas deles a uma temporada de 11 meses, que no começo de temporada, ali na pré-temporada, a gente sempre tenta colocar os jogadores mais novos para jogar, porém a torcida já espera vitórias desde o começo do ano. So if you go back and think, and I'll get to the self-criticism part in a second. We bought the club on March 11th, 2022. Most of the supporters thought we bought it earlier because of the news reports that the deal was happening. But we weren't allowed to start picking players until March 11th, and we only had 4 weeks to get ready for the season. E se você olhar para trás, o clube foi comprado no dia 11 de março de 2022. Apesar dos torcedores acharem que o clube já tinha sido comprado antes, mas o John ele assume a posse a partir do dia 11 de março e é quando eles começam a poder, na realidade, trazer novos jogadores. So Brito, that was a very good job, by the way. E o Brito fez um excelente trabalho com isso, inclusive. So then you go to 2023, and the supporters were so upset
at the preseason in 2023, do you remember there was actually a boycott of our first game? I think it was against Sao Paulo. Was that right? E se você olhar para a temporada de 2023, os torcedores estavam tão descontentes com o início da temporada do Botafogo que eles inclusive boicotaram o primeiro jogo contra o São Paulo. So we used the preseason in 2023 to play young people and to really try and understand what we had in the squad, because you have to see as much as you can. And I know it's the Cariocas and it's important, but we've still been using it very much as the preseason. And even with the boycott in that very first game, we won 14 out of our first 17 games. It was spectacular start for a season, though it was a horrible preseason. Então, a pré-temporada ela tem que ser utilizada para conhecer o elenco, para testar novos jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, e é assim que o Botafogo tem utilizado principalmente o Campeonato Carioca, como uma pré-temporada. E nesse ano de 2023, apesar do boicote, o Botafogo segue e vence 14 dos primeiros 17 jogos, mostrando, né, o sucesso depois dessa pré-temporada. So I've definitely struggled in trying to understand how to deliver victories in the preseason, but also prepare in the preseason. And as an owner, I haven't gotten that right yet. I still don't have this right. But go ahead. Então ele ainda tem tido dificuldade de conseguir encontrar o equilíbrio entre preparar o elenco nessa pré-temporada e também conseguir vitórias como dono de um clube. I've also struggled with coaching changes. Like, it was an incredible shock in the middle of the season when we're, I think, in first place to lose Luis Castro. Very difficult to lose somebody in the middle of the season when you're playing so well. And then we went through a series of coaching changes after that just to keep the season alive. It was obviously not well managed at that time. E ele também tem tido dificuldade em lidar com as mudanças de treinadores, né? Foi um choque quando o time estava em primeiro no campeonato e ainda assim perde o Luis Castro. E a partir dali começa a buscar por novos treinadores que consigam manter viva aquela temporada. Então isso é outro ponto de grande dificuldade. I'll get quicker with this answer, but then I want to hop to, Arthur George. Obviously, great experience with him, great championships with him. And I don't want to get too much into the detail, but it was very, very clear that he had decided he was leaving before the end of the season. And the stories put out in the press that the ownership wasn't supporting him was all nonsense. We knew the travel, the Qatar situation. He had already made up his mind he was leaving. And it was very difficult to replace him. It's very difficult to get a coach to come in to this club after the greatest season in 120 years. Nobody wanted the job. And it was, that situation, obviously, sure, I could criticize myself by not finding a coach faster, whatever, but I wanted to take my time because making a coaching decision, we're all looking for that permanent coach. We're looking for that Abel Ferreira that will stay forever, right? We're looking for a relationship between club and coach that's really long term. And I took a lot of time to make the coaching decision, and it impacted the preseason again. So I don't know. I never get the preseason right, but we keep winning championships. So I can criticize myself, but we've also been very fortunate. And hopefully now we have a young coach, an ambitious coach, incredible amount of experience. You saw the excitement on the field the other day. And we're hoping, for a very long-term relationship with Davide. E depois com o Arthur Jorge, depois de tanto sucesso que ele teve nos títulos, eles já sabiam que ele tinha tomado a decisão de sair do clube antes do fim da temporada. Ele não quer entrar em tantos detalhes, mas muitas das coisas que saíram na mídia sobre os donos do clube não estarem apoiando o Arthur Jorge, na realidade, nada disso era verdade. E que sim, ele teve dificuldade de encontrar um treinador que fosse assumir o posto depois da melhor temporada da história do clube. E que ele está sempre buscando um treinador que vai ter um compromisso de longo prazo com o clube, um treinador que vai ficar aqui por muitos anos
e que sim, ele pode fazer a autocrítica de que ele tomou muito tempo para encontrar esse treinador, mas ele quis sim buscar o melhor nome possível e que ele tem essa dificuldade de fato de encontrar o equilíbrio entre ter um sucesso na pré-temporada, mas que apesar disso o clube segue ganhando títulos, segue brigando por campeonatos. Então, no final das contas, tem sido um saldo positivo e que agora, com o David sendo um treinador novo, um treinador que, apesar de ser jovem, tem muita experiência, tem muita ambição, ele tem a expectativa de que seja, sim, um treinador que vai ficar aqui por muitos anos. Yeah, so it's a very technical answer to this question. We made a press release that we filed our S1 registration statement with the Securities Exchange Commission in the United States. It's called the SEC. And we filed that document on June 13th. And it's filed initially as a confidential document while the SEC reviews it. And it's an incredibly comprehensive description of all of the Eagle businesses, including audits on all of the Eagle clubs. É uma resposta bem técnica. No dia 13 de junho, eles mandaram todas as documentações nas regulamentações americanas. São documentos extremamente confidenciais, que inclusive contêm auditoria de todos os clubes da holding da Eagle, tá? E é um processo que ainda leva tempo sob análise. So it's very awkward legally when you file this document with the SEC. It's intended to be a confidential document. It's a very important registration process, and it's very awkward legally to at the same time publish subsidiary financials while the larger document is under confidential review. So over the next several weeks, we'll move from that being a confidential filing with the SEC to then being a public filing. And so everybody here will be able to see all of those financials at the website sec.gov at the point that confidential filing emerges into a public filing. Então é muito estranho legalmente de que esses balanços tenham que vir se tornarem públicos enquanto eles estão passando por um processo de análise confidencial nos Estados Unidos, mas que em breve, assim que ele for revisado, todos esses balanços, todas essas documentações estarão disponíveis no site scc.gov. Now, if we are successful in the initial public offering, the benefit is that you'll have a level of transparency that no club in Brazil has, because there's a rule that within 4 days after every material contract is signed or there's a material event, there has to be a public disclosure. So if we do get to the point of being a publicly listed company, you're going to be getting more information than you even want at that point. And we look forward to hopefully getting there. Então, na realidade, com o Botafogo iniciando o seu IPO, se tornando uma empresa pública, isso na realidade vai levar o clube a ser um dos clubes mais transparentes ou mais transparente do mercado, porque existe uma lei que é uma empresa de oferta pública, toda vez que um contrato é materializado, um projeto é materializado, a notícia tem 4 dias para ser entregue à imprensa, entregue ao público. Então, com isso, vai abrir ainda mais as transparências do clube. Thanks. David, boa tarde. Thiago Veras, da Rádio Tupi, seja bem-vindo, sucesso aqui ao Botafogo. Geralmente, os times têm seus técnicos em campo, ou na figura do capitão, ou das principais lideranças, né? Queria saber de você o quanto vai ser nesse primeiro momento importante esse contato com os principais jogadores do Botafogo, para ter esse feedback, né? Treinador, comissão e os atletas. Alguns deles são remanescentes, então eles têm, né, aquela questão do título, de ser vencedor, de viver bem o clube, né? E uma outra questão, você parou muito cedo de jogar, que eu estava vendo aqui, muito jovem. Você não é mais jogador e aí foi para essa parte de gestão, né, comissão técnica, tudo mais e tal. Se foi por alguma coisa assim, de lesão, ou foi uma opção sua, porque essa coisa de gestão é o que você gosta realmente.
Posso dizer que foi uma lesão? Não foi uma lesão. Não, escolhi estudar, porque acreditei que era melhor estudar. Então, estou feliz com escolher estudar, sinceramente, porque falei com os capitães do time, uma das primeiras coisas, porque acredito muito importante para mim, que sou um treinador jovem, ter essa liderança compartilhada com eles. Aqui temos líderes muito marcados, importantes, que vão me ajudar e eu preciso a sua ajuda, e eles, estou muito agradecido da maneira que me acolheram, porque foi uma ajuda muito grande quando eu cheguei, assim, uma semana. Contestei a todo. Falta algo? Falta alguma coisa? Não? Sim, porque eu... Você escolheu, né? Então, assim, apesar de você ser um técnico jovem, sim, você já está há muito tempo nessa preparação, nos estudos e em vários times com seu pai também, que é um profissional muito reconhecido. Sim. Se essa questão te deixa realmente preparado para esse desafio hoje do Botafogo? Sim. Sinto que estou preparado para começar a minha trajetória. Então, não tenho nenhuma dúvida. Tenho uma comissão técnica que tem toda a minha confiança. E então me sinto com muita confiança, muito feliz, preparado, porque tive uma experiência muito longa, como na comissão técnica do meu pai. Então, sim, com muita confiança. Boa tarde, David. Bem-vindo ao Botafogo. Leonardo Bessa, do Lance. Você, desde 2016, como auxiliar técnico, seu pai passou por gigantes da Europa, né, clubes de primeira prateleira no velho continente. E você chega aqui no futebol brasileiro em um elenco ainda aqui em reformulação, né, mas que carrega muito peso no continente americano. Atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Você teve pouco contato com os jogadores, foram 4 dias, né, chegou na terça passada, já assumiu no Centelonia. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho do que você conseguiu destacar como ponto principal desse elenco, que ainda que seja um elenco recheado de jovens, parece que carrega muita casca para grandes decisões. Sim, comparando o elenco que temos agora com os elencos que tive na minha experiência, o primeiro que eu vi foi a competitividade nos treinos. Isso é muito importante para mim. A competitividade que a gente tem interna tem que ser forte e é muito grande. É difícil de ser árbitro nos jogos, no treino, aqui. Então, eu gostei muito disso. E se tenho que dizer uma coisa, é a competitividade do elenco que temos. Sim. Buenas tardes, David. Bienvenido. José Fernández para el diario AS. Quería hacerte 2 preguntas. Primero, considerando que... Hasta aquí estáis. Habéis llegado hasta aquí. Bueno. Aquí estamos. Lo primero que te quería preguntar es, considerando que, bueno, Botafogo está vivo todavía en 3 competencias, de las cuales es campeón vigente de 2, el Brasileirao y la Copa Libertadores de América. Considerando que el hincha es muy exigente y todo lo que sea menos podría ser una crítica por ahí excesiva, ¿en algún momento analizaste este riesgo? Y la segunda va también bien relacionada. ¿Qué es lo que más te hace ilusión en estos primeros meses a cargo de Botafogo? Bueno, el tema de la ilusión es que, que estoy haciendo el trabajo mejor del mundo y que estoy viviendo mis primeros pasos como entrenador. Entonces ahora es todo muy bonito, Es el hecho de poder estar al mando, estoy viviendo un sueño, ¿no? Luego las hostias tendrán tiempo para llegarán, y tengo que estar preparado también y cometer errores y todo, pero ahora mismo lo que más siento es esta grandísima ilusión. Y luego, ¿por qué me preguntaste? Perdona. Sí, ¿de qué riesgo para qué?
Sí, bueno, al final era lo que buscaba también, porque estoy acostumbrado a contextos ganadores, contextos exigentes, entonces ahora era un poco también lo que buscaba, por eso pienso que estoy en el club ideal y en el contexto adecuado para poder empezar mi carrera, porque lo que tiene el competir para ganar, yo creo que no lo tiene nadie, es un privilegio y yo era lo que buscaba desde el principio. I'd like to thank the journalist for, I think this is the first question in Spanish language since I've been at the club, so thank you. And please tell everybody in Spain to come watch a game here in Brazil. It's wonderful. So anyway, thank you for that. Ele agradece a pergunta em espanhol, a primeira pergunta que ele recebe em espanhol desde que ele assumiu o clube, e faz um convite para todos da Espanha virem aqui assistir um jogo de futebol brasileiro. Thank you. Obrigado and gracias. I cannot believe how good your Portuguese is. Thank you. You said you had a little. No, it's going fast. It's going fast. Tá aí, então, entrevista coletiva encerrada do nosso técnico David Ancelotti, chegando aqui no Glorioso, conversando um pouquinho não, né? Bastante ali com a imprensa, contando desses seus primeiros dias, de como também é o seu estilo de trabalho e tudo mais. E aí a gente acompanhou aqui na Botafogo TV, John Textor também falando um pouquinho sobre o Botafogo, e agora sim, então, David Ancelotti tirando aquela foto com a sua comissão técnica. Tá aí, então, a comissão técnica que foi justamente, Cadu Macri, o papo que eu ia puxar com você antes da entrevista começar. O da ponta ali, da direita do David Ancelotti, ele é o Luiz, não vou me arriscar, Tevenet? Na pronúncia? Espanhol, ele é auxiliar técnico atualmente e era auxiliar técnico do Atlético de Madrid. do Atlético